Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, hoje novamente ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Sempre lembrando como é que você pode nos assistir pela internet. Se for pelo nosso site, você digita rdctv.com.br e tem acesso ao portal da RDC TV. Se você quiser acessar diretamente o player com a programação ininterrupta, a programação real time da RDC TV, basta que você agregue aí ao rdctv.com.br/ao vivo e você tem o acesso direto no player, tá certo? Agora, se você optar pelas lives, como agora está acontecendo do Virando o Jogo, basta que você digite RDC TV Digital para todas as redes sociais, tá? Inclusive no Facebook, onde você interage, participa conosco. E tem também o Instagram, que conta um pouco dos bastidores e novidades aqui da RDC TV. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital. Por que eu falei que hoje é ao vivo novamente? Porque nós fizemos ontem e anteontem, o último dia de 2019 e primeiro de 2020, 2 programas especiais, onde nós tivemos aí a análise do que foi o futebol gaúcho nas competições locais e nacionais também. E hoje passamos já novamente com o programa ao vivo, contando com a sua participação, repito, pelo Facebook, RDC TV Digital, né, no Facebook, para que você questione a respeito desse monte de especulações que tem e das poucas contratações que estão acontecendo aí, tanto para Grêmio quanto para o Internacional. Aí o Facebook, RDC TV Digital, tá certo? Estamos aqui com o Pedro Oliveira, com o Giovanni Oliveira, com o Luciano Coimbra e Diogo Rossi, compondo a nossa bancada para o debate de hoje. E tem também um negócio interessante que eu estava vendo, saiu o ranking da CBF, saiu, acho que em novembro ainda, não foi isso? Boa tarde, senhores, antes de mais nada. Boa tarde. Hein? O ranking da CBF normalmente sai no dia, deve ter saído dia 9 de dezembro, que é o primeiro dia útil depois da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é. Por que eu sei? Por causa do Brasil, para ver se o Brasil ia ganhar uma vaga na Copa do Brasil em função do ranqueamento. Brasil de Pelotas. Não, mas eu tô tentando localizar aqui porque eu achei interessante a posição que tinham ficado os grupos e os gaúchos, inclusive, aqui. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. O Brasil ficou... Aqui. O ranking nacional de clubes, né? Uhum. O que me surpreendeu que o Flamengo não ficou em primeiro lugar nesse ranking. Ah, sim. Tá? Porque o ranking ele é feito nos últimos 5 anos. Uhum. Tá? E nesses últimos 5 anos, o Palmeiras é o primeiro colocado. Tá? O Palmeiras teve alguma Copa do Brasil nesse período? Sim. Teve o Campeonato Brasileiro. Teve 2012. Copa do Brasil 2015. 2012, quando caiu? 12 também. Não, mas 12 aí já não contaria, porque são os Não, últimos mas- 5 anos. 2015 o Palmeiras teve Copa do Brasil. 2016 Campeonato Brasileiro. 2017 foi o Corinthians. 2018 foi o Palmeiras de novo. Então foi isso aí. Palmeiras em primeiro lugar no ranking, o Flamengo em segundo lugar, tá? O Grêmio é o terceiro colocado, aparece na terceira colocação no ranking, e esse é o ranking da CBF. Não faz sentido, né? Se é só dos últimos 5 anos, porque o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil nos últimos 5 anos. Pois é, mas eu acho que considera-se também as competições internacionais que eles participaram. Acho que cada competição Tem uma pontuação? um ponto, né? Tem aqui. tem pontuação diferente. Eu abri também o ranking nacional, Rogério, e tem os pontos. Eu não sei como é que eles são feitos, esses pontos. Mas do Grêmio para o Palmeiras existem 1.500 pontos de diferença. O Grêmio tem 15 mil
e o Palmeiras tem 16.500. Bom, pegando aqui a tabela de pontuação, eu não encontrei a questão dos internacionais, tá? Mas a diferença do campeão brasileiro para o vice é de 160 pontos. O campeão ganha 800 pontos, o vice 640. O Palmeiras, nesse tempo, a gente contou, né, 2 títulos do Campeonato Brasileiro. E um de... Mais o da Copa do Brasil, que são outros 600 pontos, né? Então, tudo isso faz com que a soma seja importante, né? Tem um outro ponto importante. O time que mais fez pontos na era de pontos corridos é o Grêmio. Mais fez pontos na competição. Porque o Grêmio é muito regular. O Grêmio ou é segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. Então o Grêmio é muito regular. Não ganha, né? Nesses últimos anos. Mas é muito regular. Então tem uma pontuação na história dos pontos corridos mais alta que os outros. Talvez seja por isso também. Mas não, esse ranking é computado só nos últimos 5 anos. Sim, Não, mas eu estou dizendo, a regularidade também é alta. Sim, Vamos pensar que o ano últimos 5 anos. passado o Grêmio foi quarto, né, 2019, o Grêmio foi quarto. 2018 foi o terceiro. Né, 2017 foi terceiro. Se a gente for... Eu abri aqui a tabela, a convenção dos pontos. Para quem é campeão brasileiro, 800, 640 segundos, 600, 560, 552, 544 e assim vem descendo. Na Copa do Brasil, o primeiro colocado ganha 600, segundo 480, quem é semifinalista 450 e por aí vai. Tem pontuação de bônus de 400 pontos para os clubes da Libertadores que não participam na Copa do Brasil. Que não é o caso do Grêmio. Que não é o caso do Grêmio. E uma outra diferença que tem é na quantidade de pontos de quem vence os seus campeonatos estaduais. Ah, sim, porque O tem campeonato, peso diferente. o Campeonato Gaúcho tem um peso muito abaixo do que o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é o campeonato estadual que mais vale pontos. Até porque é o mais difícil. É o mais difícil deles E todos. se a gente parar para pensar, até a pontuação do Grêmio ela é baixa, porque o Grêmio fez, haja vista isso, porque em 2017 o Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil, em 2018 o Grêmio caiu nas quartas, 2019 o Grêmio caiu na semifinal, 18 e 19 o Grêmio caiu na semifinal, 17 o Grêmio caiu nas quartas e 16 o Grêmio foi campeão. Completando aqui, ó, o Grêmio terceiro, o Cruzeiro é o quarto colocado nesse ranking, o Santos o quinto, e sabe quem é que aparece em sexto? O Inter. Atlético Paranaense. Ah, bom, campeão da Copa do Brasil, Atlético, Copa do Brasil, a Copa do Sul-Americana. Brasil, Sul-Americana. Não, mas as competições internacionais entram aí, ô Giovanni, tu tinha visto? Se não me engano, entra também. No site da CBF, que é onde eu estava vendo, ele não encontrei a pontuação das competições sul-americanas. Eu acho que é interessante ressaltar também que nos últimos 5 anos o Brasil de Pelotas teve pontuações melhores, até porque se manteve na Série B, do que o Juventude. Só que o Juventude está bem à frente. Mas é que o Juventude Eu vem vou subindo, chegar, né? Mas mesmo assim, ele vem subindo da C para B, daí cai da B para C e sobe de novo, né? Então não faz muito sentido. O Brasil se manteve regularmente na Série B. O Pedro já antecipou aqui, porque eu tenho o ranking também dos clubes gaúchos. Sim. Tá? Mas só para a gente esgotar os clubes brasileiros. O Atlético Paranaense, então, aparece na 6ª colocação, o Atlético Mineiro em 7º lugar, o Corinthians é o 8º colocado no ranking, tá? O Corinthians é o 8º colocado no ranking, mesmo tendo um título brasileiro, foi 2017. E uma semifinal de Copa do e uma vice-campeonato de Copa do Brasil. É o 8º colocado, o Internacional é o 9º colocado no ranking. Mas faz sentido daí, né? 9º, tá? O Inter faz sentido, porque tem uma final de Copa do Brasil que perdeu, aí E tem tem Copa do Brasil que não campanhas- passou de oitavas, 2 Campanhas vezes, irregulares em Campeonato e Brasileiro. tem uma Série B. Mas foi terceiro colocado no Brasileirão, né? De 2018 também. Mas Não, teve, sim, mas é o teve maior ponto, talvez. rebaixou em 2016. E aí a pontuação cai A para campanha do ano passado e 400 pontos, por exemplo. E a final da Copa do Brasil desse ano é que subiu É que alavancou, o Internacional. sim. E quem vem em 10º lugar é o Bahia. O Bahia é o 10º colocado. Que vem mantendo a mesma regularidade, entre aspas, do que o Grêmio. Vem se mantendo na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro nessas últimas edições. E aí, passando para o que o Pedro já tinha antecipado aqui, o ranking dos clubes gaúchos, né? O ranking dos clubes gaúchos.
O Grêmio é o primeiro colocado, terceiro no Nacional, como nós vimos, e tem quase 3 mil pontos à frente do Internacional. O Internacional, o Grêmio tem 15.160 pontos, 15.160, e o Internacional, que é o segundo entre os clubes gaúchos, mas é o nono entre os brasileiros, tem 12.204 pontos. Quer dizer, são quase 3 mil pontos que o Grêmio tem de vantagem sobre o Internacional. Como é que é a pontuação que tu falaste, Luciano? Aqui, ó, o ranking ele considera a participação de clubes nas competições realizadas nos últimos 5 anos, que é um ranking dinâmico que a CBF usa. E aí, para cada um dos 5 anos, eles têm um peso diferente, tem um multiplicador diferente. Por exemplo, para o ano de 2019, o multiplicador é vezes 5. Aí 2018 vezes 4, 17 vezes 3, Sim. vezes 2, vezes 1. E a pontuação máxima de cada série Sim. representa sempre o dobro da série inferior. Então, dentro disso aí acaba entrando o fato do Inter ter descido na Sim. questão de pontuação Sim, e começar a subir de novo depois de num ano 2018. de multiplicador baixo, o Inter ainda teve metade dos pontos. Metade dos pontos. Por isso que está tão embaixo. E só pra não foi o confirmar- campeão também, não E conseguiu, não foi o campeão, da Série B. B. Ganhou, por exemplo, 320 pontos vezes, aí tem que ver o 2017, multiplicador. E para Vezes 2. Para confirmar, nesse tempo estava lendo também todo o ranking, todo o sistema, ele não pontua competições internacionais. Isso explica o Flamengo mais atrás e é para a gente pensar que a Libertadores do Grêmio de 2017 também não está Também não pontua. Isso. Então o Grêmio estaria mais à frente ainda. Porque provavelmente o Grêmio estaria mais à frente, porque tem 3 semifinais consecutivas de Libertadores, né? Por isso que no ranking da Conmebol o Grêmio tá lá em cima, né? E o terceiro clube gaúcho é o Juventude, como disse o Pedro, e no ranking nacional é o 29º, o Juventude, que é uma boa colocação. 29º é bom. 29º lugar é uma boa, considerando os times de São Paulo, que são muito É fortes. como se do tivesse interior de São mantido Paulo. uma regularidade de ser o 9º lugar na Série B. Nós O que não aconteceu. nós não podemos esquecer, Faz o tempo. interior de Santa Catarina é forte, o interior do Paraná é forte, não é? Sim. O interior de São Paulo é fortíssimo. Só que eu não entendo muito porque assim, ó, se a gente for levar em consideração o Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas foi mais longe do que nos últimos 5 anos do que o Juventude. O Brasil de Pelotas disputou uma final contra o Grêmio. Mas em 2 anos quase consecutivos o Brasil brigava para não cair. Mas o Juventude também. O Brasil, não, mas aí que tá, o Juventude, por exemplo, foi mais adiante do que o Brasil no Gauchão do ano passado, O de Juventude 2019. fez 2 semifinais, eu acho, né? E 2018 o Brasil foi finalista, mas 2017 o Brasil quase foi rebaixado. Não, em 2019 o Brasil também foi... Não, o Brasil ficou em 10º. uma draga, velho. Ficou Brasil e E o Pelotas. Juventude ficou nas quartas nesse ano. Né? Foi mais adiante. É que se a gente contar, o Juventude foi mais longe do que o Brasil de Pelotas foi mais longe do que o Juventude em todas essas competições. Em todas essas competições, não, em todos esses anos. Porque disputou a final. Disputou a final com o Sim, Grêmio. sim. É que eu acho que o mais injusto... Mas disputou a final. Não, O mais injusto dessa- acho que não teve a regularidade Eu não gosto que o de- Juventude teve. Eu não gosto de ranking porque eu acho que ranking é injusto. Porque, por exemplo, assim, quem tá melhor, o Brasil ou o Juventude? O Brasil? Hoje, Teoricamente o Brasil, porque tá na Teoricamente, Série o B. Brasil. Só que as campanhas do Brasil na Série B são inferiores às campanhas do Juventude nas séries inferiores. Porque nas séries inferiores o Juventude ascendeu da D para C, Mas eu não da acho. C para B. Então ele tá fazendo campanhas melhores que o Brasil. Mas eu acho que não. Em séries inferiores. Mas eu não acho que seja tão injusto assim o ranking, por esses critérios aí que o Giovanni e o Luciano estavam falando. Porque, além de atribuir pontuações diferentes para campeonatos que têm uma maior dificuldade, como o Campeonato de São Paulo, tá? Tem também uma deflação em termos de pontos, não tem? Conforme os anos, um ano para trás, 2 anos para trás, 3 anos para trás. É muito confuso, né? Multiplica para lá e diminui para cá. E vem pra lá. Mas é por isso que eu digo, eu acho que tem uma certa justiça nisso, porque contempla os últimos 5 anos e dá pesos diferentes, tanto para competições quanto para os anos. Pode ser. Ou seja, quem está no momento melhor tem uma valoração maior.
dos pontos. Então, me parece que fica razoavelmente adequado. O Brasil de Pelotas, estavam falando, aliás, quem é que pede aqui que fale do Brasil de Pelotas? É o Paulo Costa. Olá, pessoal, falem do Brasil de Pelotas, diz o Paulo Costa. Tá indo pela Estamos na primeira Série vez. B, tá? E o Juventude caiu em 18, estava na Série C. Exatamente, Paulo, é isso que nós estamos comentando aqui e são essas as razões. O Brasil, que é o quarto colocado entre os clubes gaúchos, é o 39º, ou seja, 10 posições abaixo do Juventude, tá? E tem quase 1.000 pontos a menos que o Juventude. Então, vem aí a questão da pontuação, ó. Ah, tem a questão da pontuação. eu acho... O Juventude tem 4.763 e o Brasil de Pelotas tem 3.844. Quer dizer, quase 1.000 pontos abaixo. Eu acho importante, principalmente esse peso também por anos, né? Porque o ranking ele tem poucos efeitos práticos, mas os efeitos práticos eles precisam levar em consideração o momento. Que são essa questão, por exemplo, da Copa do Brasil, né? Tanto o Brasil, né? Esperava pelo ranqueamento por uma vaga, ganhar uma vaga na Copa do na Brasil. Libertadores define cabeça de chave no grupo, então é importante levar em consideração o momento, né? Porque senão a gente pega clubes que daqui a pouco, em outra época, tiveram muitas vitórias, mas hoje não tem esse poder todo, eles acabam tendo vantagem sobre times que hoje fazem muita diferença. Então eu realmente acho que esse critério de multiplicar por ano, ele é importante, essa valorização do momento, né? Depois, em quinto lugar, é o Ipiranga de Erechim, que entre os gaúchos é o quinto e entre o ranking brasileiro é o 51º. E tá há bastante tempo na Série C, né? Isso influencia O bastante. Ipiranga vem sendo regular. Isso. Na Série C. Outro que vem sendo regular na Série C, que está em sexto entre os gaúchos, e é o 63º no Brasil, é o São José. São José. Sim. Em sétimo no Rio Grande do Sul e 84º no Brasil é o Caxias. Quer dizer, aí o Juventude é o terceiro gaúcho, o Caxias é o sétimo. Né? Em termos nacionais, o Juventude é o 29º, o Caxias é o 84º. Quer dizer, a rivalidade em Caxias do Sul, o Juventude está de cola erguida, como a gente diz O aqui. Né? Juventude ainda tem, para acirrar ainda mais a questão da rivalidade, um título de Copa do Brasil que o Caxias não vê nem fase quente. O oitavo, olha aqui, ó, o Campeonato Gaúcho de 2 anos atrás impulsionou. Novo Hamburgo é o oitavo colocado entre os gaúchos, 105º entre os brasileiros. O Avenida de Santa Cruz do Sul é o 9º entre os gaúchos e o 131º entre os brasileiros. Na 10ª posição está o Gaúcho de Passo Fundo, 10º entre os gaúchos e 160º, 60º entre os brasileiros. Também com a mesma pontuação, nas mesmas colocações, portanto, o São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande, também 10º entre os gaúchos e 160º, 60º entre os brasileiros, empatado com o Gaúcho de Passo Fundo. São Paulo de Rio Grande e Gaúcho de Passo Fundo. Cadê meu rival? Pelotas está fora. Meu rival? Não aparece entre esses aqui. E ainda querem debater lá na minha terra? Aí não dá, né? Para fechar aqui, ó, o Lajeadense. Nossa. Agora o Ângelo Afonso vai enlouquecer. Aparece o Lajeadense. Lajeadense é o 12º entre os gaúchos. Aparece o Lajeadense, E não aparece o Pelotas? Agora Lajeadense é o fecha. 12º entre os gaúchos. Aí tem que ver quais foram as competições que o Lajeadense pontuou. O Lajeadense jogou O Lajeadense não jogou Série D? Jogou Série D. Jogou Série D? Jogou o Campeonato Gaúcho e foi campeão da Recopa Gaúcho. 2012? Não conta Não. 5 anos, né? Pois é. Então não sei. Série D só? Sei Só que ele Série D. aparece. É o 12º. Mas é que tá melhor ranqueado que o Pelotas por uma condição óbvia. Não, o Pelotas estava jogando Série B do Gauchão há quanto exato. tempo? E é o 197º entre os brasileiros, o Lajeadense. É isso. E por último aparece o Aimoré, que é o 13º entre os gaúchos. Aí Tá. é pra fechar a porta. Aí pode fechar. O Amoré jogou a Copa do Brasil. Jogou, a Aimoré jogou Copa e aí do ele Brasil contra pontua. o...
Não. Botafogo. Quem jogou contra o Corinthians foi o Ipiranga. Isso. Não, foi o Avenida. Avenida, Desculpa. isso. É o 13º. O Avenida teve a campanha recente da Copa Isso, do da Brasil. Copa do Brasil. Né, que deu um susto no Corinthians lá, que foi um negócio fantástico. Foi o ano antes das passado. oitavas, né? Foi ano Sim, foi passado, na né? quarta fase. Não, o ano retrasado. Não, no ano passado, 2019. Foi 2019 mesmo? Isso. É. Que aí depois o Fabiano Dade saiu. Saiu e o Avenida caiu. degringolou. Bom, e o Aimoré, então, 13º entre os gaúchos e 212º, ou seja, 212, né? 212º entre os brasileiros. Até que os Esse é o brasileiros estão ranking. bem ranqueados, né? Eu achei assim, um ranqueamento bom no Brasil. É. Entre Tem os bastante gaúcho. Tem bastante gaúcho também, né? É. Não, aparece, são 13 clubes gaúchos aqui. Aproveitar um gancho dessa questão de ranking. Logo vai aparecer no ranking da CBF aí um clube chamado Bragantino. Ah, com certeza. E mais, primeiro porque é um clube extremamente profissional a partir de agora. O Bragantino acabou de anunciar, porque no final de semana o Kashima Antlers do Japão anunciou a contratação do Zago, oficialmente, né? Anunciou depois de perder a Copa do Rei, do Imperador, Copa do Imperador. Pro Vissel Kobe. Vissel Kobe, isso mesmo. E aí... Iniesta, né? Time do Iniesta. Por esta condição, o Bragantino acaba de anunciar que o técnico Zago possui um contrato com o time até o final de 2021. E nos últimos dias estava sendo negociado o pagamento da multa rescisória desse vínculo, mas o acerto não havia sido finalizado ainda. Tá, e aí ele acertou com outro clube já? Palavras do Bragantino. Para a surpresa do clube, porém, recebemos neste final de semana o anúncio oficial do Kashima em suas mídias sociais, de Zago como novo treinador do clube e até frases proferidas pelo treinador. Desta forma, entendemos que tal ato é um pedido de demissão por parte do treinador. Assim, vamos adotar todas as medidas necessárias para que as cláusulas de rescisão do contrato sejam cumpridas por ele. Ou seja, quando tu te envolve com alguém que é muito profissional, tu tem que ser muito profissional. E o Bragantino vai cobrar do Zago agora a rescisão. E eu acho que um detalhe importante também, seguindo nessa questão do Zago, é que o Bragantino quer um técnico estrangeiro, né, para repor o Zago. Porque já havia trabalhado, obviamente, eles já sabiam que o Zago ia sair, então eles já trabalhavam com isso. Até o nome de um português, agora eu não lembro de cabeça, mas o nome de um técnico português, que treinou por muito tempo alguns times de lá, vem sendo falado no Bragantino. Então, seguindo nessa linha, é um time que ainda sabe as tendências do futebol, que está indo atrás de caras novos e quer mudar o que está acontecendo. Eu acho bem interessante isso. Agora, quando se tem esse tipo de contrato, como disse o Diogo, não adianta só a palavra. Tem que estar escrito, tem que estar documentado. Porque, de repente, eles tiveram uma conversa e aí, não, tudo certo, tal, e aí o Kashima já se antecipa, divulga, porque diz que está tudo certo, o Antônio Carlos Zago, e aí não estava assinado ainda o desvínculo, né, dele com o clube. E aí tem que pagar, vai pagar, o Kashima vai ter que pagar. Vai ter discussão disso, né? Num primeiro momento a discussão para ver se chegam num comum acordo, o Bragantino tentando que o Kashima pague uma parte dessa multa aí, né? E depois, aí, se não acharem um ponto de encontro, com certeza o Bragantino vai judicializar isso. É que o Bragantino está numa situação confortável, né? Porque o Kashima não chegou antes para negociar. Não, o Zago saiu. Agora, se tem o valor da multa, o Bragantino... Claro, brigar na justiça de repente é sempre mais difícil, mas o Bragantino não tem razão para negociar, a não ser pressa para ter dinheiro, né? Que acho que não é o caso do Red Bull. Ele pode ficar sentadinho esperando chegar a conta toda. O Thiago Lessing diz, esse ranking da CBF não dá para levar como parâmetro para nada, pois fora do Brasil, o mais lembrado entre os sul-americanos é o Grêmio e também o mais respeitado. Porque o Grêmio outra situação, é uma outra circunstância, exatamente. Mas o Grêmio é o clube brasileiro com o maior número de participações na Libertadores da América. Junto com Palmeiras e São Paulo. Eu fui dar uma pesquisada aqui para saber sobre o novo técnico do Bragantino e segundo o Jornal do Comércio, lá de Recife, um nome foi sondado para substituir o Zago, mas decidiu ficar no esporte. Guto Ferreira.
Tá bom, é porque é Guto Ferreira. Ferreira é português, né? É Patrício também, pode ser isso. Bom, vamos falar das nossas contratações aqui na sequência do Virando o Jogo. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Você, cliente Banrisul, que ainda não usa o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e nós já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. É isso aí, vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site do Sesc para você ter todas as informações aí sobre os pacotes turísticos que o Sesc oferece para você, não apenas para quem é comerciário, mas para todas as pessoas que quiserem viajar através do Sesc. O Esteban Lebed, meu sogro, grande abraço lá de São Paulo, mandando um feliz ano novo aqui para todos vocês. Não é? E para os telespectadores também. Igualmente. O Beto Gonçalves diz o seguinte: meu Grêmio vai ser campeão gaúcho, que é a primeira competição. Não, a primeira competição é a Recopa. Dia 19, 4 da tarde, na Boca do Lobo. Grêmio e Pelotas. Grêmio, tu queria saber Luciano, do Pelotas? Os adversários tá aí, ó. Vai jogar a Recopa. Não despreza dessa maneira, não. Cada um com a sua grandeza. Uns jogando Copa Silverard, outros jogando Série B Foi do Brasileiro. campeão da Copa Silverard no ano passado. Nesse ano, né? Não, no ano passado já. Ganhando do São José. Sim, ganhando do Zequinha. 2-0 lá e perdeu 1-0 aqui. 1-0 do Fábio. Ganhou no saldo qualificado. O Glauco Kaufmann diz o seguinte: Lucas Silva é bom jogador, mas não é um Maicon. Tirem isso da cabeça. O Maicon é mais passe vertical, Lucas é mais passe lateral e alguns lançamentos, virada de jogo. Ele já fez uma análise, quero saber se vocês concordam com isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gosto do Lucas Silva. Eu também. Eu acho um jogador muito interessante. Para mim, os prós do Lucas Silva: 26 anos, ninguém vai para o Real Madrid à toa, né? Chute de média e longa distância. Bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, bicampeão mineiro, campeão do torneio de Toulon. Por que ele não ficou no Cruzeiro? Aí vocês podem me perguntar. Porque ele é muito caro. Não é qualquer clube do futebol brasileiro que paga 370 mil reais por mês. Tá, mas ele tem essas características um pouco diferentes, como diz o Kaufmann aqui, em relação ao Maicon. O Maicon é um lançamento mais vertical, realmente. É que quem é igual ao Maicon no futebol brasileiro? Ninguém. A maior prova é que na última lista da Copa do Mundo 2018, o Maicon estava na pré-lista porque não tem ninguém parecido com ele. Um volante mais recuado que faça o passe longo como faz o Maicon. É que eu acho que a maior diferença do Maicon para o Lucas Silva é que o Lucas Silva é primeiro volante, é um primeiro, assim, eu compararia, obviamente, devido às proporções, o Lucas Silva é um jogador bem melhor do que o Rodrigo Lindoso. É um jogador que é primeiro volante, só que sabe sair para o jogo também. Jogando. Mas é um primeiro volante, a característica dele é a marcação. Depois ele sai para jogar. Mas, obviamente, ele é diferente do Maicon. Lucas Silva e Maicon jogariam juntos, porque o Lucas Silva é primeiro e o Maicon é segundo. São jogadores diferentes. Mas essa contratação também, e mesmo a comparação, acho que não é necessária no momento, pelo seguinte: quando o Maicon vai jogar? Não vai ser no começo do ano. Não, o Maicon vai operar agora. Exatamente. Então o Grêmio precisava, a menos que aconteça algo muito diferente, vai começar o ano com o Lucas e o Matheus Henrique. Eu acho que tem um jogador que o jogador mais próximo de ser o Maicon e que está perto do Grêmio é o Carlos Sanches, né? É muito mais próximo de ser o Maicon do que o Lucas Silva. Mas o Carlos Sanches, eu vejo o Carlos Sanches muito mais avançado que o Maicon. É que ele joga avançado que o Santos. Pois é. Mas é porque no Santos não tinha alguém para fazer, por isso que ele fazia. Sim, mas aí eu não vejo o Carlos Sanches com o lançamento vertical que tem o Maicon. Um cara semelhante ao Maicon, hoje, e na função de segundo volante, é o Bruno Henrique do Palmeiras.
Pode ser. Gosto. Que o Grêmio tentou, né? Gerson também. Gerson. Bom, de qualquer maneira, vão jogar Matheus Henrique e Lucas Silva no início da temporada. Na verdade, não, né? Na verdade, é Lucas Silva e alguém, porque também não tem o Matheus. O Matheus vai estar no pré-olímpico. Tá, mas o pré-olímpico qual é o período? 18 de janeiro até segunda semana de fevereiro. Bom, Não, tudo ele bem. vai jogar as primeiras rodadas quando provavelmente o Grêmio no Gauchão vai ter o grupo de transição. Mas aí tu acha mas que ele o Maicon volta pronto? Mas o Maicon volta quando? Em abril? Mínimo maio? 40 dias. O Maicon vai Fim operar de quando? fevereiro. Não, o Maicon só vai operar depois que se apresentar, então só depois Pois do é. dia 8 de janeiro. Então, 40 dias é fim de fevereiro, volta início de março. Não, pra treinar, né? Sim. Treinar. Abril, concordo Abril. com o E, Giovanni, abril. e olha aqui, ó, Isso se der tudo certo. E não vamos esquecer que a cirurgia do Maicon... Tomara que joelho, dê, mas cidadão. Não, e a cirurgia do Maicon não é uma cirurgia simples, né? Pode não ser tão complicada. É reconstituição de cartilagem, né? Tem que fazer uma raspagem, tem que fazer uma reconstituição. Não é um ligamento cruzado, tá? Que é o pior de tudo. É o pior, mas é o mais fácil de operar. Mas a recuperação é a mais lenta, mais demorada. Isso. Mas a previsão é que o Maicon volte só em abril. Tá, mas tudo bem. Mas até o Matheus voltar, não vai ter o Matheus. Vai ter que jogar alguém com o Lucas Silva. É por isso que o Grêmio está no mercado para buscar 2 volantes. O Lucas e mais um. E eu não sei se esse mais um não é o Gregory, do Bahia. Porque o Grêmio entende que o Lucas Silva é Maicon, então é segundo homem, não primeiro. Apesar de eu concordar com o Pedro, ele é mais primeiro do que segundo. Na minha leitura, o Lucas Silva viria para a ausência do Rômulo. Mas não, daí é muito melhor. Não, mas na questão de ganhando o dobro e muito melhor. Na questão de ter jogadores para a função. O Grêmio tinha Michel e Rômulo para a função de primeiro homem, passaria a ter Michel e... É que o Maicon ele vai acabar. Infelizmente, para o futebol e para o Grêmio, porque ele é um baita jogador. Ele vai acabar uma hora. Por isso o Lucas Silva tem um contrato de 5 anos. Matheus e Lucas Silva provavelmente vão formar a dupla de volantes titulares do Grêmio desse ano. Sim. Porque eu não sei quantos jogos o Maicon vai jogar. O Grêmio está contratando, até agora, dos 2 reforços anunciados e do terceiro que vai ser anunciado hoje, provavelmente, né, o Grêmio contratou 3 titulares, na minha visão. Apesar de eu ser um pouco reticente quanto à certeza de que Caio Henrique será titular no lugar de Bruno Cortez. Eu não tenho essa certeza absoluta, né? Mas ainda não duvido o Caio Henrique no meio campo, que é uma coisa que ele sabe fazer. Daqui a pouco até nesse início de campeonato fazendo a função do Matheus Henrique. eu não duvido. Mas ele também não vai estar aí, ele vai estar no pré-olímpico, esquece. E o GPR, recuado? Mas daí quem é que vai armar? Mandar o Luan embora, não esquece. Mas também não é, o Luan já não estava, uma armação com o Luan funcionava... Como é que fala agora? Terço final e não sei mas é que era o que precisava, né? Para essa função que estava precisando. Não tem, né? O Jean-Pierre não tem um substituto hoje, né? Não. E ninguém sabe como é que é o Jean-Pierre. Eu acho que o time do Grêmio... Também. O time do Grêmio, com todo mundo saudável, com todo mundo bem, 100%, obviamente com isso eu estou contando com o Maicon. O time do Grêmio seria Lucas Silva, Matheus Henrique, o Maicon mais pra frente, o Carlos Fazendo a Sanches função do Jean-Pierre, o Carlos Sanches de um lado, o Everton do outro, e aí, de repente, o Jean-Pierre podia pegar centroavante. nesse time. Ou um centroavante. Ou ele poderia ser o centroavante, né? Ou o Luciano. Eu não sei, eu acho muito difícil, assim, as opções serão muitas, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito numa contratação impactante como a do Carlos Sanches. Pode acontecer outra, mas a do Carlos Sanches eu não sei, eu não levo fé, assim, nessa contratação. Tá, e aquilo que eu também não sei se eu iria nessa contratação. Tá, mas vem cá... 35 anos, curva descendente. Tenho algumas dúvidas. Mas não tem proposta já? Não, que eu saiba não. Que eu saiba não tem proposta oficial. Mas então é pedido do Santos o quê? Não, é que o Santos tem uma dívida com o Carlos Sanches. E o Grêmio observa essa dívida, se o Santos não pagar, o Carlos Sanches vai embora. E o Grêmio é o interessado. É isso. Tá, mas e aquele lance de... Que falávamos antes do quitação do Marinho? Não, ali é fora do programa. Aquilo ali é fora do programa. Aquilo ali não vai pro ar. Mas existe boato disso ou não? Boato. Eu não consegui confirmar com ninguém.
Tá, mas o boato é interessante para o Santos, né? O boato é ridículo se acontecer. Tá, vamos lá, vamos no boato então. Não, pelo amor de Deus. Não, Fala- eu não fala- tenho nem coragem, eu não falo uma Deixa coisa assim. dessa. Não, pelo amor de Deus. Fala qual é o boato aí pro telespectador não Isso não ficar. é informação, pelo amor de Deus, filma em mim, porque depois botam aí que eu falei. Pelo amor de Foca em Deus, mim. bota. É boato. Bota. É boato e provavelmente muita. Repórter Diogo Rossi. Mais deu do que informação. provavelmente é mentira. Sim. 2,5 milhões de dólares, mais a quitação do Marinho, mais um jogador pelo Carlos Sanches. Isso é mentira, tá? Eu não acredito. Mas é plantação, né? Alguém está plantando. É Alguém que planta- planta sempre tentando colher. Tá cheio de plantador aí, né? Mas tudo bem. Agricultura familiar no Rio Grande do Sul está rendendo. Olha aqui, ó, já tá dando discussão aqui. O Glauco Kaufmann fez aquela análise a respeito do Lucas Silva e o Alexandre Demetro diz, ô Glauco, passe para o lado tipo Arthur, serve, né? Se ele tá... Eu acho que eu não tenho a mesma mobilidade do Arthur. Não tem. Ele está contestando aqui. É que a gente tem que pensar no Lucas Silva numa coisa assim, ó. Pensa comigo. 4 anos o contrato dele? 5. 5 até 5 2024. anos, é o que o Humberto Claudino está perguntando isso aqui. Até o final de 2024. Ele está nos chamando dos valentes ao vivo, por que será que nós... Só tem a gente, ninguém mais. Porque só nós estamos ao vivo. Tem sido normal isso na imprensa de 30 de certo. dezembro para cá. Mas tem aqui, sido ó, normal. pensa comigo. Lucas Silva, ele ganha 2 campeonatos brasileiros e sai do Brasil para jogar no maior clube do mundo, tá? Por 15 milhões de euros. Ele chega lá e a primeira coisa que dizem para ele é: olha só, tu veio do Brasil, tu tem 2015 isso, né? Menos 4 anos, tem 22. 22. Tu tem 21 para 22 anos, tu tem que entrar em campo no time que recentemente foi campeão da Liga dos Campeões e substituir um dos principais jogadores do meio campo, pode ser? O que ele vai dizer? Pode ser. O Ok. Modric se machucou, colocaram ele para jogar. Aí o Modric voltou, tiraram ele, jogou 3 jogos no lugar do Modric. Foi pro banco, o Zidane pegou e disse pra ele assim: semana que vem tu vai jogar no lugar do Kroos, tá? Que tá machucado. Aí ele foi lá e substituiu o Kroos mais 3 jogos. Aí ele ficou no banco, mais uns jogos, o Zidane chamou ele num treino e disse assim: olha só, tu já fez primeiro volante? E ele: já. Então tá, agora tu vai substituir o melhor volante do mundo, tá? Que é o Casemiro. Mais 3 jogos. Aí mandaram embora. Não é fácil. Não deve ser fácil com 21 anos para 22, tu chegar no maior clube do mundo e substituir um campeão do mundo, que era o Kroos, o melhor volante do mundo, que era o Casemiro, e um cara que viria a se tornar o melhor jogador do mundo, que era o Modric. Aí foi para o Olympique de Marseille, apresentou um problema cardíaco, né? Foi tratado do problema cardíaco, joga normalmente, né? Sem esse problema já. E, Então está explicada a dispensa do Real Madrid. e foi repassado para o... Não, ele só descobriu o problema cardíaco no Olympique de Marseille depois de ter jogado 36 jogos. Ele jogou uma temporada inteira e quando foi renovar para o outro ano, ele descobriu. Ele apresentava uma insuficiência de respiração. Eu digo, mas porque é estranho, com todo esse currículo, mesmo que breve, tu descrevesse dele no Real Madrid, tá, ter sido dispensado. E ele fez um baita jogo num 6-0 contra o Schalke em 2015, substituindo o Modric, fora de casa. Bom, Então, é um bom jogador, eu gosto. Quem é que do Grêmio está certo, então? Vitor Ferraz, anunciado, Lucas Silva anunciado e o Caio Henrique vai ser anunciado hoje, se tudo der certo. Informação: Dudamel não é mais o técnico da seleção venezuelana. Vem aí então pro Atlético Deve Mineiro. ser anunciado no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro. Meu Deus. Tá. A seleção postou um. Em seguidinha vamos falar também das contratações do Internacional, né? Em seguida aqui no Virando o Jogo. Procurando para onde viajar, a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E é bom você conferir também os diversos pacotes de viagens que o Sesc oferece durante todo o ano. Informações no Sesc da sua região ou então acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul, já voltamos.
Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para o estado do Rio Grande do Sul. Eu quero pedir uma gentileza aqui, ele estava na nossa audiência aqui, deixa eu ver se eu acho aqui pelo Facebook, o Rogério, meu xará, meu tocaio, Rogério Mosna, ele manda uma mensagem aqui pelo Face. Rogério, se você estiver nos acompanhando ainda, por gentileza, me diga de qual cidade, ou se for aqui de Porto Alegre, qual região de Porto Alegre que você está falando, porque essa a tua observação aqui é extremamente importante, pertinente, e gostaria que tu nos desse essa referência, se possível. Rogério Mosna, tá? Diga qual é a cidade ou qual a região aqui de Porto Alegre. A rivalidade de Grêmio Internacional, esse ranking aí terminou acirrando. Por falar em Internacional, um abraço para o Sérgio Luiz Rit Moreira, está dizendo que está na área, está em Porto Alegre, Sérgio Luiz Rit Moreira passando as férias. Tá? Ramiro Dutra está conosco, José Carlos Torres está conosco, a Laura Amaral, minha prima, também está conosco aqui acompanhando. E aí na rivalidade, diz o Cristiano de Camargo, maior do Sul é o Inter e respeito pelo mundo, pois é o único campeão mundial FIFA do estado. Aí aquela velha discussão entre gremistas e colorados, né? E a FIFA também, eu vou dizer uma coisa, a FIFA é responsável por incrementar isso, né? Porque uma hora ela diz que vale os títulos aqui, outra hora diz que não vale. Então tem que daqui a pouco... Não, mas não dá. Acho que vai passar, o STF não funciona. Eu acho que vai passar, não é um desejo que eu tenho. É apenas uma constatação do que eu vejo. Eu acho que vai passar, especialmente com o advento da criação desse novo Mundial de Clubes, com mais clubes participantes, vai acabar se criando uma condição de que não valerão. A partir de 2021, então só vai valer campeão. Que valerá 2001 para cá. Os campeões do mundo com o detrimento da FIFA. Aí vai valer aquele do Corinthians. Isso, vale do Corinthians não tinha nem vencido a competição sul-americana. Eu não estou dizendo que isso é uma informação minha, é um sentimento com a criação de uma nova competição. Porque daí meio que unifica tudo e tal, aquela coisa toda, sabe? Porque senão eles ficam nessa divisão de Copa Toyota, Intercontinental... Na verdade é que nem a Libertadores, né? Essa é a única diferença, né, do Mundial. Na época que o Grêmio jogou em 83, que o Corinthians jogou em 80, que o Flamengo jogou em 81, né, por exemplo, a competição ela era patrocinada e aí tinha o nome do patrocinador. Mas sempre houve. Mas a bandeira central da competição, até eu lembro de ter falado aqui no programa que eu assisti recentemente o jogo do Grêmio contra o Ajax e também o jogo do Inter contra o Barcelona de novo, a bandeira central do estádio era de um lado do Grêmio, por exemplo, né, do outro lado da Holanda, do Ajax, e no meio era a bandeira da FIFA. Não, mas sempre teve, porque o que acontece? Antes era um jogo na Europa, porque era o vencedor da então Champions lá, como é que chamava? Liga... Bom, não importa, era a Champions. Era o vencedor da Europa contra o vencedor da América do Sul. Eram os mais tradicionais no futebol no mundo. Era um jogo lá, outro cá. Até que teve aquele problema todo que foi com... Acho que foi com o Racing, né? Sim, que foi com o Racing... Quem é que não quis vir jogar? O United, eu acho. Eu acho que o último que teve foi um time irlandês ou escocês, não me lembro. Foi o Celtic de Glasgow. Isso. Né? Teve um que não quiseram vir jogar aqui, que iam apanhar. Tá, e aí passou a ser um jogo único. Né? Primeiro no Japão, durante muitos anos, que foi onde o Grêmio venceu, inclusive, né? A equipe do Hamburgo. Então, essa discussão é mais só para
É que fazer valer a rivalidade. É uma forma da FIFA valorizar o campeonato que agora ela bota a marca, né? É uma questão de Sim, mercado. mas ela validava antes. Pois aparecia lá, a arbitragem era FIFA, era tudo FIFA, como disse o Diogo. A final do Grêmio contra o Ajax, o árbitro foi inglês. Não. Era um árbitro europeu, da FIFA. Claro, a gente sabe, mas... Não, claro, eu te entendi. Mas o que eu digo é que agora a FIFA coloca o nome no campeonato, então é a forma de agora valorizar o campeonato tu que é tem campeão mundial FIFA. Exatamente. Não é só campeão mundial, tá certo? Tem uma pergunta aqui do Marvin Tito. Quais foram as reais contra... Hein? Nosso colega Marvin aqui. Ah, o Marvin? Tá assistindo e trabalhando. Quais foram... Tá assistindo. Tá, É um eu, bom não sei sinal. qual, eu não sei qual é o time do Marvin, mas ele está fazendo uma pergunta que eu não sei se é de torcedor ou é de secador. Quais foram as reais contratações do Inter para 2020? Musto e Rodinei. E a informação do André Hernan, que foi confirmada pela imprensa gaúcha de maneira geral. Bem, na verdade, eu vi essa informação de manhã cedo, 7 e pouca da manhã, quando eu já estava de pé. Eduardo Gabardo deu essa notícia. Marcos Guilherme, que é um sonho antigo, o Inter já tentou ano passado o Marcos Guilherme. Está no Algarafa e está praticamente fechado. Não é no Alweda? Acho que é no Alweda. Alweda? Isso, Alweda, obrigado. Que era o time do... Algum mal aí. Como era o nome do treinador do Corinthians? O Carilli. Que era o Carilli que levou ele para lá. É tudo tudo Al, É tudo Al. Não, e tem pelo menos outra informação que está circulando, acho que foi primeiro passada lá lá no Ceará e depois acho que foi a Revista Colorado que publicou aqui, não é minha informação, mas é de que o Inter está tentando a contratação do Thiago Galhardo do Ceará. 30 anos, é bom jogador. meia. Esse é bom jogador. O Inter já demonstrou interesse nesse jogador. Ainda em 2019, fez algumas sondagens com o empresário dele, mas acabou não avançando. Quem gosta bastante dele é o Rodrigo Caetano. É que o Inter tem essa filosofia, né? Se quer um jogador em 2010, não consegue contratar, vai tentar até morrer. Até trazer. Não importa. O Richelli. O Richelli, Marcelo Cirino, tudo e até agora não deu certo. Bruno Silva. Bom, mas vamos lá, vamos torcer para que venha esse jogador e que dê certo, né? Eu gosto do Marcos Guilherme, eu só não sei como ele tá. Quando ele veio... Não, mas do Marcos Guilherme ou do Galhardo? Não, o Thiago Galhardo eu gosto, né? Mas ainda é um negócio menos fechado do que o Marcos Guilherme. Mais distante. Mais distante um pouquinho. O Marcos Guilherme, quando ele veio para o São Paulo emprestado, ele não foi tão bem, apesar de ter ido bem. Ele foi muito bem no Atlético Paranaense. A ver como ele está nesse momento para poder jogar. Lembremos que ele está no mundo árabe, né? Ele teria que passar por uma pré-temporada, uma série de fatores. Não é uma crítica, é uma condição mesmo de física, né? Mas eu acho que o que conta a favor dele é que ele tem só 24 anos, né? E isso, claro, é o peso primordial para ele, né? Eu gosto, acho que pode se encaixar bem no estilo do Internacional. E é um jogador de velocidade, entre aspas, força, de beirada que o Internacional está precisando. Né? Não, e ele é forte fisicamente, ele nunca foi ponteiro fraco. Eu acho que ele seria um jogador para jogar no ataque do lado do Guerreiro. Isso. O segundo atacante do Cudê. É o cara para ser ou reserva do Potker ou titular do Potker. Eu acho que ele não seria o reserva do Potker. Né? Nós estamos eu só estou provocando você. Nós estamos respondendo aqui ao Oscar Rodrigues Soares, que ele diz, sou o Oscar de Alegrete, né, do Alegrete. Colorado, estou de veraneio em Tramandaí e curtindo o programa, né, para saber os reforços. Cadê que eu perdi aqui? Reforço do meu Inter. Um abraço para o Oscar Rodrigues Soares também. O Michael Maciel aqui está te contrariando nas tuas informações, Diogo, a respeito do Lucas Silva. Diz que o Grêmio contratou como contratou o Rômulo, esperando que retome o futebol de há 5 anos. Não, mas são jogadores completamente diferentes. Mas eu nunca falei que o Grêmio não espera que ele recupere o futebol. Ele precisa recuperar o futebol. O Rafael Dias Soares diz, time preferido é o Cruzeiro, meu Cruzeiro. Pode perder o que for, mas nunca vou desistir de você primeiro. Diz o Rafael Dias Soares. Não sei se ele está aqui ou está lá em Minas nos acompanhando. E por falar em Cruzeiro, o Marlon Viana pergunta, o Grêmio vai contratar o goleiro Fábio? Não. Hã? Não.
Tá respondido. Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro tá num buraco sem fim. Mas vai vender o jogador. E o Caleri aí? Não, pelo amor de Deus. Toda janela de Mário transferência o Caleri... Toda janela, o Caleri. O Cruzeiro vai vender o jogador, hein? Thiago Neves, pro Boca Juniors. Ou... Não, Boca. Já venceu. Boca. Era Boca ou River, né? Boca ou River, os dois queriam. Vai pro Boca, o Thiago Neves. Elaia. O Thiago estava meio complicado no futebol brasileiro depois dessa ronha toda deve lá no ser Cruzeiro, difícil. né? Eu penso assim, ó. Eu ganho, vou dar um exemplo, tá? R$1.000 por mês de salário. Se um dia não me pagarem esses R$1.000 no mês, eu quebro, porque eu ganho R$1.000. O Thiago Neves, ele ganha quase R$1 milhão. Se ele não ganhar R$1 milhão no mês, ele quebra. Ele vive R$1 milhão por mês. Ele não vive 500 mil. É relativo isso, né? Mas ele está 4 É meses sem mais fácil receber. a gente quebrar com os Não, R$1.000 é do que que nós- alguém com 1 milhão nós quebrar, né? É que nós já estamos quebrados. Mas, entendeu? essa questão dos 4 meses dele sem receber, do alto salário, teve a questão do áudio também. Além do custo dele, normalmente o jogador de futebol ele sustenta muita gente, Sim. né? Ele tem uma equipe grande. Na real, não é só paga, ele, né? Exatamente, ele paga salários para muitas pessoas também. E, claro, ele deixou um clima muito ruim para ir para qualquer clube brasileiro, mas essa briga dele pelo salário eu vejo ali até um ponto positivo, porque o cara que tinha que fazer aquilo era ele, era o Fred. Não era, quem ia lutar pelo salário não é o guri de 18 anos que subiu da base. Claro, isso aí. Não, concordo contigo. Não, e dentro desse rolo todo que o Thiago Neves ainda tem com o Cruzeiro, ele vinha recebendo por produtividade em partidas jogadas com o Cruzeiro desde 2017, mais um bônus de 200 mil no salário. Que delícia. Olha aqui, ó, o Caio... Só melhora. Ele não vinha recebendo, né? O Caio Prado Caetano está dizendo o seguinte aqui, ó. Thiago Neves vai para longe, tá? Juntando as mãozinhas. Ele não queria... Ele está dizendo abraço direto de Biguaçu, Santa Catarina, onde ele está nos acompanhando. Caio Prado Caetano. Tem um jogador que eu tenho certeza que vai... Notícias vão surgir sobre ele. Não é nenhuma informação nem nada, mas eu tenho certeza porque trabalhou com o Kudê e era um jogador que o Inter queria. Centurion. Tenho certeza que alguma coisa dele com o Inter vai aparecer. E o Inter já tentou. Já tentou e é um jogador que trabalhava com o Kudê no Racing. É um jogador problemático. Centurion só tem... Exatamente. É o único problema. Se é o quê? Problemático. Ah, e outra. Tem uma outra informação sobre problemáticos. Cuidem o Zeca em 2020. Vai jogar. Mas Zeca vai jogar. Mas o Zeca não é problemático. É. Eu gosto do Rogério Inocente, né? Eu gosto do Rogério Inocente. Bom, para a gente encerrar o programa, mandar um abraço para... onde é que está aqui, rapaz? Passou aqui o Valdir Prates. Está acompanhando o Colorado diretamente, e a nossa informação é diretamente de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, divisa ali, se atravessa a rua e está em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A fronteirazinha quente aquela lá, hein? Tá o Caio, o Valdir Prates. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado pelos companheiros aqui. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, ao vivo, aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Lembrando que hoje à noite, 9 horas, é isso? 9 horas, 2 toques. 2 toques com o papai, né? Com o Cadu Oliveira, pai do Pedro. E nós voltamos amanhã, a partir da 1h da tarde. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.